bem, voltando para a missão. Continuando nossos estudos sobre concordância verbal. A concordância que promove a mudança das desinências verbais para harmonizar com o sujeito da oração. Vimos no último bloco que sujeito composto dá trabalho. Se partirmos da regra maior, o verbo aparece no plural. Sujeito composto normalmente joga o verbo para o plural, mas já vimos alguns casos especiais. Sujeito que comunica gradação, sujeito constituído por vocábulo tratado de forma genérica ou ainda vocábulos sinonímicos. Vimos que mesmo o sujeito aparecendo no plural, ele joga o verbo para o singular. E no caso de sujeito composto posposto ao verbo, algo interessante ocorre. Você pode promover uma concordância atrativa ou uma concordância gramatical. E se for a atrativa, o verbo poderá aparecer no singular, mesmo relacionado a um sujeito composto. Vamos agora para mais um caso. Sujeito. É o termo da oração que estabelece com o verbo uma relação de concordância em número e pessoa. Também se pode dizer que o sujeito sofre ou pratica a ação verbal. O muro desabou. O que desabou? O muro é o meu sujeito. A feira começará na próxima semana. O que começará na próxima semana? A feira, que é o meu sujeito. Então, eu preciso que você memorize que sujeito é o termo oracional com quem o verbo concorda, mas também é o termo oracional que pratica ou sofre a ação verbal. Quando eu pergunto pelo sujeito no primeiro contexto oracional, o muro desabou, eu pergunto, o que desabou? E a resposta é imediata, o muro, Cláudia. E já vimos que a essa resposta nós temos uma função já pré-determinada, é de sujeito. Começará. O que começará, professora? A feira, meu aluno. Ah, essa foi a resposta para a pergunta? É o meu sujeito. Só para relembrar, sujeito. Núcleo do sujeito. Muito bem. E o que é núcleo? Núcleo é a parte mais importante de uma função sintática. Se existe objeto direto, tenha certeza que existe o núcleo do objeto direto. Da mesma forma, há o complemento nominal, há também o núcleo desse complemento nominal. Se é sujeito, com certeza há o núcleo do sujeito. E o que falar sobre esse sujeito e esse núcleo? É a palavra base do sujeito, normalmente acompanhada de artigo, adjetivo, pronome e etc. Motivo, porque é o substantivo. Qual é a classe gramatical que recebe esses outros vocábulos como acompanhante? O substantivo. A casa da colina chamava a atenção. O que chamava a atenção? A casa da colina. Você concorda que esse sujeito, ele é constituído por muitos vocábulos? E você sabe quantos vocábulos? Vamos nós? A casa da colina. Se você respondeu desta forma, já caiu em cilada. Você perceba a presença do da. O da é contração da preposição de com o artigo a. Então, nós já estamos ali com duas palavras, logo duas classes gramaticais. Nós temos, na verdade, um sujeito constituído por a casa de a colina. 5 palavras. Qual é o núcleo? Casa. Observe que o núcleo casa é um substantivo. Sujeito, no caso, é a casa da colina. E o núcleo do sujeito é casa, porque esta palavra funciona como substantivo. O a é artigo da colina, é um outro sintagma chamado de adjunta adnominal. Dentro desse adjunta adnominal há uma preposição
que é classe gramatical que não apresenta função sintática, existe o artigo, que é um adjunto adnominal, e aparece colina, que é o núcleo do adjunto adnominal. Tranquilinho? Muito bem, avançando. Pronomes pessoais voltam. Se o verbo estiver antes dos pronomes, a concordância pode ser feita com o mais próximo. Você lembra de quando nós vimos verbo anteposto a sujeito composto? O que foi dito? Que você decide. Podemos acionar a concordância atrativa ou a gramatical. Pois bem, essa regra volta, mesmo que esses núcleos sejam pronomes. Era ele e sua tia que chegavam. Reparem que há duas orações, pois há dois comandos verbais, o era e chegavam. Legal? Pense no sujeito do era. Quem era? Ele e sua tia. Professora, o sujeito é composto. Eu sei. Ué, mas por que o verbo apareceu no singular? Porque o autor desta oração quis marcar ênfase no pronome ele, acionando com isto uma concordância especial chamada de concordância atrativa. Ficou claro? Muito bem, memorizando essa regrinha, porque ela é poderosa, concordância com o mais próximo. Poderás tu e o motorista levar-me ao centro da cidade? Ok, poderás é segunda pessoa, mas eu estou com o sujeito composto. Quem poderá? Tu e o motorista. Repare que o tu é a segunda pessoa do discurso, mas motorista é a terceira. De qualquer forma, existe no meio do caminho aquele e, que é uma conjunção aditiva que deixa claro que o sujeito é composto. Mas ao colocar o verbo antes do sujeito, eu abro o precedente. Precedente de que você pode concordar com o mais próximo ou com os dois. Ficou tranquilo? Muito bem. E lá está a concordância com o mais próximo, com o núcleo tu, que está em forma de pronome pessoal. E aí, meu aluno, reinando a paz, a paz só reinará se você não deixar acumular. Não adianta. O excesso de informações promove a desinformação se você não souber administrar. Tem de saber administrar. Se você perceber que é demais, pare. Pare para não perder tudo. Sujeito constituído de orações ou infinitivos. Curioso isto, né? Você tem de lembrar o que é uma oração. Da mesma forma, tem de lembrar o que é o infinitivo. Verbo fica no singular. Já foi dando a regra. Isso quer dizer que o sujeito constituído de orações ou infinitivos, o que diz a gramática, brasileiro, deixe o verbo no singular. Que ele entre e saia a toda hora, não cause espanto. Você percebeu que causa, entre, saia, eu deixei uma situação singularizada. Que ele entre e saia. Verbo entrar e verbo sair estão no singular, tá legal? Que eles entre e saia a toda hora, não causa espanto, e não causam, está no singular. Comer, dormir e vadiar era só o que ele queria. Você lembra da forma nominal infinitivo? O verbo poderá aparecer em 3 formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. Só essas 3. E essas formas verbais são chamadas de formas nominais porque esses verbos não mais procedem como verbos. Eles não sofrem flexões, tempo, modo. Esses verbos representam nomes. O infinitivo, no comum, representa substantivo. O gerúndio, no comum, representa um advérbio, assim como o particípio, no comum, representa um adjetivo. Então, comer, dormir e vadiar
são formas verbais que se encontram no infinitivo. E como descobrir isto? Pela desinência. Qual é a desinência de um infinitivo impessoal? R. Todo verbo terminado em R, cantar, pular, dormir, trabalhar, são verbos que estão no infinitivo. Da mesma forma que há a desinência de gerúndio, NDO, cantando, trabalhando, viajando, estudando. E particípio, que ora é particípio regular, ora particípio irregular. Cantado, escrito. Legal? Mas se o sujeito estiver no infinitivo, Cláudia, você já sabe, verbo para a terceira pessoa do singular, por isso era e não eram. Ficou claro isso? Ok. Próxima. O verbo vai para o plural se houver contraste entre os sujeitos ou se eles estiverem substantivados. Olha que refinamento, meu aluno. Não adianta você memorizar a regra sem estudar essa regra plenamente. Nascer e morrer fazem parte da vida. Pergunta do meu aluno: professora, o verbo vai para o plural quando? Se houver contraste. E o que aconteceu no primeiro exemplo? Nascer, morrer não são antônimos? Não apresentam cargas semânticas opostas? Então, nesse caso, você deverá jogar o verbo para o plural. Cláudia, é poder ou dever? Dever. O comer e o dormir engordam uma pessoa. Estou no próximo exemplo já. Por que pluralizaram agora esses infinitivos, Cláudia? Porque eles apareceram antecedidos por artigos. Então, neste caso, é dever pluralizar o verbo. Você entendeu? Legal? Sujeitos resumidos por um pronome indefinido. Ó, caso muito cobrado em prova. Não é difícil. Vamos devagar. O verbo fica no singular quando o sujeito fica resumido pelos pronomes tudo, nada, nenhum, cada qual, outro, ninguém, alguém, isso, isto, aquilo. Meu aluno, memorize essa regra. Se o sujeito tem de ser resumido, é porque ele é composto. Ele é composto por mais de um núcleo. E aí sim, se esse sujeito composto formado, claro, por mais de um núcleo, apresentar uma palavra que o resuma, acabou. O verbo obedece a essa palavra e não mais aos núcleos constitutivos desse sujeito composto. Casas, estradas, alimentos, tudo se perdeu com a enchente. E aí? O que você observa? Você encontrou neste contexto uma palavra com força de representação dos demais núcleos que o antecede? Observe que o vocábulo tudo representa casas, estradas, alimentos. Então, o vocábulo tudo é um vocábulo que estabelece uma relação sinonímica. Exatamente, é sinônimo daqueles três núcleos. Então, tudo tem a força de sintetizar três núcleos. Ele é um resumitivo. E aparecendo esse resumitivo, que tecnicamente representa a função de um aposto resumitivo, aquela vírgula que antecede o pronome tudo é uma vírgula obrigatória, esse verbo não mais concorda com o sujeito. O verbo agora concorda com um aposto resumitivo. É um caso interessante no nosso idioma, porque verbo nasceu para concordar com o sujeito, que é a função sintática essencial. E, curiosamente, neste momento, o verbo está concordando com um termo acessório, um termo fraquíssimo. Mas é importante você dominar isso, porque pela raridade é preferência de professor quando elabora questões. Ficou claro?
perdeu concorda com tudo, que é o vocábulo resumitivo, que assume a função sintática de aposto resumitivo. Amigos, colegas, parentes, ninguém o alertou sobre os riscos da viagem. Mais uma vez, existe no contexto alguma palavra com poder de sintetizar esses três núcleos? Amigos, colegas e parentes? Pense bem. Verbo no singular. Está no singular porque concorda com o sujeito? Não, porque o sujeito é composto. Está no singular porque concorda com ninguém. É exatamente essa palavra que recupera aqueles três núcleos que o antecedem. Ok? O vocábulo ninguém, ele apresenta antes três núcleos e ele possui a força de sintetizar. A função sintática é a mesma do tudo. É o chamado aposto resumitivo. Por que aposto? Porque apresenta uma relação sinonímica. Ninguém, nesse contexto, é sinônimo de amigos, colegas, parentes. Amigos, colegas e parentes, neste contexto, sinônimo de ninguém. Então, já sei, todo aposto estabelece uma relação de sinonímia, sinônimo contextual. Legal? Resumindo, apareceu o aposto resumitivo com quem o verbo concorda? Sempre com ele, com o aposto resumitivo. Coletivo. Muito bem, vamos nós. Primeira pergunta. Você lembra o que é um coletivo? Coletivo é uma palavra que apresenta-se no singular, mas sempre com ideia de plural. Coletivo comunica um grupo de elementos da mesma espécie. Então, quando eu falo constelação, eu não preciso falar constelações para comunicar a pluralização. Não existe constelação de uma única estrela, como também não há cardume de único peixe. São palavras consideradas coletivas. A sua forma singularizada, essa forma já possui força de plural. Estejam eles isolados ou acompanhados de palavras no plural, prefira sempre a concordância no singular. Isso quer dizer que o coletivo prefere o verbo no singular. A constelação é criação divina e não a constelação são criações divinas. O coletivo, por ele aparecer no singular, a estrutura singular deve ser reiterada na forma verbal. Legal? Mas será sempre assim, Cláudia? Calma. Então, o que eu preciso memorizar agora é que o coletivo prefere que o verbo apareça no singular. Fique esperto, hein? Preferir não é factual. O cardume de Dourados subia o rio. Se eu falo cardume subia o rio, está tão certo quanto o cardume de Dourados subia o rio. Quero chamar a atenção que o determinante, ele não obriga a pluralização. O núcleo continua liderando. O bando de marginais atacou as crianças. Quem atacou as crianças? O bando de marginais. Mais uma vez, existe o adjunta de nominal no plural, que é um determinante do nome bando, mas a preferência é que o verbo permaneça no singular. Será sempre assim? Olha lá. Existem autores que admitem o verbo no plural quando o coletivo é acompanhado de palavra no plural, aqueles determinantes, os adjuntos adnominais. O bando de marginais atacaram as crianças. E aí, qual é a explicação, Cláudia? A explicação é que o verbo agora concorda com o adjunto adnominal. Isso pode? Pode sim, pode. E cai muito em prova, e isso é bem quisto pelo corpo docente. Quando o sujeito ele é constituído
por parte no singular, parte no plural, considerado sujeito partitivo, há essa possibilidade, sim, do verbo continuar no singular quando concorda com o núcleo, bando, ou ir para o plural quando concorda com um adjunto adnominal, determinante. Então, reinando a paz, isso é bem visto. Muito bem, a maioria, boa parte, grande quantidade e etc. São expressões que provocam algumas dúvidas. Vamos eliminá-las. Com as expressões que indicam quantidade, seguidas de substantivo ou pronome no plural, a concordância do verbo faz-se normalmente no singular. Vamos ao exemplo? A maioria dos empregados chegou atrasada no dia da enchente. Quem chegou atrasado? A maioria dos empregados. Você observou que o verbo concordou com a maioria, a palavra maioria. A maior parte dos trabalhadores figurava na exposição. Figurava está no singular por concordar com o núcleo maior ou com a palavra parte. Agora, o que eu quero comunicar, além disso, é que mais uma vez nós estamos com o tal sujeito partitivo. Uma parte no singular e uma parte no plural. Claro que haverá corrente defendendo as possibilidades. Grande quantidade de pessoas aderiu e se eu concordar com verbo no singular, é porque eu estou concordando com quantidade, que é a parte singularizada. Boa parte dos habitantes mora na periferia e se eu concordo com verbo no singular, é porque eu concordo com a harmonia com o vocábulo parte. Aceita-se também. Pronto, agora chegou a outra possibilidade. Aceita-se também a concordância com ideia de plural definida pelo substantivo ou pronome que vem depois da expressão. A maioria das pessoas ficaram feridas. Agora, a pluralização se justifica porque a concordância não mais acontece com o núcleo do sujeito e sim com o especificador, com o determinante, com o adjunto adnominal. Grande número deles deixaram de pagar a passagem. Deixaram concordando com deles, que é a parte plural desse sintagma. Oração. Muito bem, você lembra o que é oração? Oração é um enunciado baseado em verbo que pode apresentar sentido completo. Eu falei pode, porque se o período for subordinado, a oração pode não apresentar completude sintática ou semântica. Mas e o verbo, professora? A concordância do verbo com essa oração. Como fica o verbo? Oração é o conjunto de palavras com sentido definido, estruturada em torno de um verbo. Os meninos brincavam alegremente. Eles chegaram cansados da viagem. Então já sei que oração é um enunciado baseado em verbo dotado de significado se essa oração for absoluta, o chamado período simples. E o verbo, meu aluno, concorda com o sujeito da oração. Simples assim. Se o sujeito, os meninos brincavam. Se o sujeito é eles, eles chegaram. Até aqui, nenhuma novidade. Evite o plural se o verbo estiver antes do sujeito. Evitar o plural porque vamos dar uma atenção àquela concordância atrativa. Estava presente grande número de atletas. Estava presente grande número de atletas, concordância com o núcleo. Disputava o cargo um total de 30 candidatos. Disputava o total. Foi encontrada a maior parte dos estagiários. Foi encontrada parte.
Próxima análise. A tendência moderna é cada vez mais trabalhar pelo singular nesses casos. A maioria dos amigos o avisou, concordando com maioria. Muito bem, mudamos o caso. Agora vamos avançar já uma nova regra. Sujeito no singular e predicativo no plural. O que acontece com o verbo ser? Vamos começar falando um pouquinho sobre esse verbo ser. Esse verbo ser é um rebelde sem causa. É um verbo que quebra paradigmas. O verbo ser, mesmo impessoal, esse verbo vai para o plural. Você tem noção do que é isto? O que é um verbo impessoal? Verbo impessoal nunca vai para o plural. E por ele ser impessoal, é que ele não pode ser pluralizado. O verbo impessoal é aquele que nega sujeito. Se verbo obedece ao sujeito, se não há sujeito, o verbo cruza os braços. Não posso flexionar-me, porque não há sujeito. Pois bem, o verbo ser, mesmo impessoal, ele quebra um paradigma e vai para o plural. Por isso, é importante estudar a concordância desse verbo, que aparecerá entre um sujeito no singular e um predicativo no plural. E o que fazer, Cláudia? Quando colocado entre um substantivo comum no singular e outro no plural, o verbo ser e mais raramente parecer, normalmente vai para o plural, não importando a ordem dos substantivos. Então, começaremos um duelo entre as classes gramaticais. E é muito importante você ter noção de força. Substantivo comum no singular e um outro no plural. Então, primeiro eu pergunto, qual substantivo é mais forte? O próprio ou o comum? O próprio, né? Porque esse significa um ser individualizado. Então, ele é mais forte. E se o substantivo próprio aparecer no plural e o substantivo comum aparecer no singular, o verbo ser ele vai para o lado do forte e aparece no plural. Exemplo dessa regrinha: amor são aventuras e sofrimentos. Nesse momento, nós estamos com dois substantivos comuns. A hierarquia do próprio e do comum agora não vai ajudar você, porque a banca sabiamente quebrou essa hierarquia, colocando os dois no mesmo patamar. E aí, professora? Aí você vai seguir o número mais forte e a união faz a força. O plural é mais forte que o singular e o verbo segue o predicativo, concordando com aventuras. Legal? Sujeito no singular, predicativo no plural. A principal diversão do casal eram os filmes. Então, nós estamos a principal diversão do casal. Qual é o núcleo? O que eram? A principal diversão do casal. Repare que eu estou com o núcleo singular, mas do outro lado apareceu o mesmo substantivo comum, claro, no plural. O que faz o verbo? Segue esse plural. Aqueles brinquedos vinham sendo o grande prazer das crianças. Estamos com uma locução, não interessa o verbo principal ou o verbo ser. E o que você fará? Você pegará a análise numérica, substantivo no plural, substantivo no singular. Eu concordo com o plural porque ele é mais forte no contexto. Legal? Se o sujeito for pessoa ou nome de pessoa, a concordância se fará regularmente. Como? Concordando com esse nome próprio. Joana é as delícias da mamãe. Repare que eu estou com Joana, que é substantivo próprio, e eu estou com delícias, que é substantivo comum. Agora sim,
o nome próprio vence o nome comum. Concordância feita com Joana, que é substantivo próprio. O filho era as aventuras do casal. Nivelamos, tudo igual. Substantivo comum de um lado, filho, e substantivo comum do outro lado, aventuras. Mas agora lidera o número. O verbo vai concordar, Cláudia, com o plural ou singular? Filho, apesar de comum, é representante de pessoa. Fique esperto, o plural vai perder. Então, verbo concorda com filho, porque esse termo comunica pessoa. Ficou claro? Muito bem, muita informação. Hora de parada para anotações e revisão do que já foi dito. Nos encontramos daqui a pouco com muitas outras regras. Até daqui a pouquinho.